Existe desde a vinda de Amir Haddad, teatrólogo, grande dramaturgo brasileiro, atuante da TV e do cinema, pessoa muito influente entre os grandes artistas brasileiros e personalidade indissociável das ruas e dos palcos do Rio de Janeiro, existe, desde a sua vinda ao Amapá, uma forte articulação para a criação efetiva de um calendário cultural a favor do fortalecimento e desenvolvimento artístico dos Altos de Natal no Amapá e da ocupação dos espaços urbanos por coletivos de artistas, o que vinha acontecendo desde o ano de 2000 e que foi interrompido pela pandemia. Giga Mello, homem com idade entre 50 a 60 anos, branco, cabelos, barba e bigode grisalhos. Está sentado vestindo uma camisa azul escuro com detalhes em azul marinho. Ao fundo, uma parede de tijolos revestida de cimento cinza e porta em madeira com vidraça. Eu sou Giga Mello, eu sou diretor e ator de teatro e mestre em teatro de bonecos. Eu sou pernambucano e sou radicado aqui no Amapá há mais de 30 anos. Eu desenvolvo um trabalho com teatro de bonecos nas escolas e nas periferias e interior do estado. Eu tive a oportunidade de, no ano de 2001, assessorar o diretor Amir Haddad, que veio aqui para o Amapá para realizar um alto de Natal. Então esse trabalho foi muito importante, foi um processo realizado através de oficinas. E isso foi muito importante para o desenvolvimento não só do meu grupo, mas para a maioria dos grupos do teatro do Amapá. O Amir trouxe uma grande contribuição para isso. E esse trabalho culminou no ano de 2002 com a montagem do meu trabalho. Então eu passei a fazer Altos de Natal também. Nós fizemos a adaptação de um texto e nós montamos até hoje Altos de Natal. Tudo isso influenciado com o trabalho do Amir Haddad. Paiode Rodrigues, mulher com idade entre 50 a 60 anos, parda, cabelos lisos, pretos, está sentada usando um vestido preto e laranja, ao fundo uma porta aberta de madeira com vidraças. Quando a gente começou a gravar o Alto de Natal, a gente fez com uma influência dos altos, inclusive do teu alto, do Jesus Cristinho. A gente seguiu esse padrão de alto. Aí a gente fez 2009, 2010. Assim, o Natal para mim sempre foi desde criança uma coisa muito encantadora, assim, com muita luz, né, com muita alegria, lúdico. E aí, trabalhando com criança, eu vejo que é uma data muito lúdica. E aí eu queria fazer algo diferente. E também o texto que a gente escolheu, que era o texto da Maria Clara Machado, já tinha duas companhias fazendo esse texto aqui. Apesar do nosso alto ser com bonecos também, mas eu não gostava de ser a terceira pessoa a encenar um texto. Eu achei pouco criativo. Então, o Boi e o Burro, a Caminho de Belém, da Maria Clara Machado. Então, o que a gente fez? A gente criou um roteiro e mudou o estilo do trabalho. Aí ele passou a ser Natal de Encantar, e nós, a companhia, nós se juntamos para escrever um pouco de frases sobre o Natal encantado de cada um, de cada pessoa que estava participando. Então a gente fez uma coletânea de frases, e como eu já estava montando muito musical, a gente resolveu fazer o Natal de Encantar um musical. E aí coletamos 10 músicas e 10 impressões de Natal, frases de impressão de Natal, juntamos com música e texto e montamos o Natal de Encantar. Recente tinha passado uma novela na Globo, que o figurino era muito lindo. E aí eu pedi para o figurinista que a gente seguisse aquela linha de figurino, que é um figurino muito colorido, figurino feito com retalho, um figurino, assim, uma coisa muito, muito encantadora, assim, o figurino é lindo.
E aí a gente começou a montar o Natal de Encantar. Hoje a gente não trabalha mais com o texto da Clara Machado, a gente tem o nosso texto que chama Natal de Encantar, que é um musical, é um pocket show com 10 músicas e textos. Joe Santos, jovem homem com idade entre 25 a 30 anos, pardo, cabelos encaracolados e presos, está sentado usando uma camisa preta com letras coloridas. Ao fundo, 3 cordões de fitas coloridas e 2 mamulengos. Olá, eu sou Joe Santos, sou ator, sou artista aqui do estado do Amapá. Trabalho com teatro, circo, produção cultural. A minha relação com a arte do teatro, fora o contexto, né, escolar e o contexto religioso, que eu acho que é uma semelhança, né, sobre o início assim, de muitos artistas, esse contato tanto com a arte na escola ou na igreja, né, quando a pessoa tem uma religião. Fora essa relação de iniciação dentro desses dois âmbitos, eu comecei a fazer teatro, né, enquanto um segmento cultural mesmo aqui do meu estado. Comecei a fazer aqui no bairro Novo Horizonte, né, dentro desses projetos de Semana Santa, de espetáculos de Semana Santa, onde a companhia Teatração, né, desenvolvia esse trabalho aqui no bairro. E eu ia levar minha irmã, que participava. Nessa situação de levar minha irmã, né, já me convidaram para fazer parte. E isso em 2006, e aí depois disso comecei a fazer parte dos projetos e começou aquela sede, né, por conhecimento, por querer ter mais e mais experiência, mais e mais conhecimento. E aí fui fazer os cursos, né, ofertados pelo SESC, né, que nesse período era uma salvação para a gente, nesse sentido de fomento às atividades culturais. Solange Smith, atriz e produtora cultural, mulher aparentemente com idade entre 45 a 55 anos, cabelos ruivos, vestida com um macacão vermelho com detalhes de folhas em verde e azul. Usa óculos de grau e uma tiara de tecido na cabeça. Está sentada ao lado da estátua em homenagem ao Dr. Sakaka, doutor da floresta. O Alto de Natal, em 2001, foi um presente, na verdade, para a gente, porque aqui a gente já tinha alguns trabalhos, mas, poxa, o que era um Alto de Natal? A gente tinha a visão de Alto de Natal, seria aquele negócio, os anjinhos ali, aquela coisa... E aí me vem um senhor, meio que sem graça, mas muito, muito, muito esperto, inteligente demais, e chega e diz assim, ó, meu trabalho é dança, é muita dança. E eu quero que vocês aqui na UNA, naquele meio lá, vocês peguem uma roupa dessa e dancem. E a gente dançava. E tinha uma hora que eu fiquei pé da vida, eu disse, ah, porra, que eu vou mais dançar. Caralho, eu vim pra cá pra representar, cheguei dançando, feito doida a noite inteira. Depois que eu vim entender que no final, ele disse assim mesmo, ele não disse logo, eu vou pegar todos vocês, não. Ele não falou nada, se eu vou pegar, se eu não vou pegar, mas no final ele foi lá e disse, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. E ele foi, sabe, tirando, acabou ficando com todo mundo, né? Mas dando oportunidade para a gente desenvolver realmente de verdade o que era. Depois foi que ele começou a trabalhar a parte já de teatro. Primeiramente foi só a dança. Bom, a relação da Companhia Tucuju com a produção de Alto de Natal, esse início se deu em 2012, né? Como eu já relatei, o grupo ele teve seu início em 2011. Então, né, esse primeiro ano foi um ano bem difícil, né? Todos os 5 primeiros anos, né, dessa companhia foram assim bem difíceis, no sentido de travar brigas mesmo, atrás, né, de oportunidade, atrás de espaço. Em 2012, a gente resolve se aventurar na montagem, né, de um Alto de Natal e entrar para dentro desse circuito.
Mas por que, né, se aventurar nesse sentido? Por conta que a produção de Alto de Natal, né, e os espetáculos para o calendário da Semana Santa foi aonde a gente percebeu que somente, né, 2 vezes por ano, praticamente o segmento teatral recebia um incentivo mínimo, né, para a sua produção. Então a gente sempre, né, realizou nossos projetos sem recursos, e quando entra recursos, com recursos, mas assim, a missão sempre foi realizar, assim, sempre foi fazer o possível para realizar, né? Mas a gente também não pode descartar, né, as oportunidades, né, que tem para que minimamente a gente melhore, né, a qualidade dessa produção. Então, quando a gente percebeu que essas eram, né, as poucas e únicas oportunidades que o segmento teatral tinha que ter, né, tinha como incentivo, a gente se aventurou em começar, né, a montar o Alto de Natal, e isso se deu em 2012. Então, em 2012, nasce o Alto da Estrela Guia, que é o Alto de Natal, o espetáculo da Companhia de Artes Tucuju. O trabalho da gente sofre muitas dificuldades. Então, uma das maiores dificuldades é a questão de uma falta de política cultural. Nós estamos passando por um momento onde é de fundamental importância os editais, a elaboração dos editais. Porque os editais é uma forma democrática de participação de qualquer produtor cultural. Então, mas o que eu vejo é o seguinte, é que o poder público, ele não tem muita seriedade na questão dos editais. Então, existem editais que eles fazem da forma que eles querem, entendeu? Eles premiam quem eles querem, sabe? Edital mal feito. E nós provamos, nós produtores culturais, nós somos capazes de participar de qualquer edital, porque nós estudamos para isso, fizemos curso para isso e participamos de vários editais. Mas infelizmente, hoje em dia, ainda acontece isso. Existe um fundo de cultura do município que tem que ser gerenciado pelos artistas, entendeu? Tem que ter transparência. E é de fundamental importância, não só para o município, mas para o Estado, a questão dos editais, da realização dos editais, porque com os editais você acaba com a história do pires na mão, onde o artista vai ter que ter apadrinhamento político para conseguir algum apoio cultural. Então, eu sou a favor dos editais. Através da implantação dos editais com seriedade, nós vamos resolver o problema da cultura no Amapá. Bárbara Vento, mulher que aparenta ter 30 a 35 anos, é atriz, produtora cultural e musicista. Atualmente trabalha na TV Globo. Foi integrante durante muitos anos do grupo Tá na Rua. Está vestida com uma blusa branca com bordado de flores e chapéu de palha. Tem os cabelos encaracolados e curtos. Usa argola de prata e cordões. Está sentada ao lado da estátua do Doutor Sacaca. Então, eu vim para Macapá, eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos. Quando eu vim para Macapá, eu tinha 10, 11 anos. E comecei a fazer teatro nessa idade, assim, meu pai já buscava a arte, já estava nessa história de fazer teatro, porque ele estava se recuperando de um alcoolismo, e o teatro salvou a vida dele. E esse teatro, eu comecei a fazer todos os mestres, todos os grupos que vinham para Macapá. Eu me envolvia, eu ia para o Sesc, eu adorava assistir as peças que iam para o Sesc, as peças que vinham fazer espetáculos, circular no Amapá, circular na Amazônia, aquele projeto do Sesc, palco giratório, eu estava em todas, adorava. E um desses mestres que esteve aqui no Amapá foi o Amir Haddad, que eu tinha 14, 15 anos. Quando o Amir chegou no Amapá, que ele começou a fazer aquela dança, era uma dança que eu olhava e falava, eu adorava dançar, eu sempre ganhei concurso de lambada, concurso de carimbó, desde pequenininha, ganhava xinguzinho, refrigerante nos concursos, lá em Altamira, no Pará. E aí quando eu vi o Amir, eu falei, nossa, que legal, esse teatro é mais fácil, é só dançar. E saía dançando, dançando, dançando. Eu acho que o fato de eu achar aquilo fácil me deixava mais livre, né? Então eu ficava achando aquilo muito fácil, era muito legal, porque eu já sabia fazer aquilo. Eu dançava, dançava, dançava. Aí quando a gente sentava para fazer a análise, né, daquela brincadeira, daquele ensaio, né,
que era o papo, né, o bate-papo, a conversa, era muito profundo, era muito filosófico, era muito... E nada daquilo eu conhecia, toda aquela filosofia, toda aquela profundidade daquele velho, nada daquilo eu sabia. Eu falava, nossa, ele está falando de Shakespeare, de Oswald, de Sócrates, o que ele está falando, gente? Esse velho sabe muito. E eu ficava atenta a tudo que ele falava, eu sempre sentava do ladinho dele e ficava quieta ali, falava, gente, aquilo me dava um sossega-leão, a voz dele, a calma dele e os esporros também. Eu falava, nossa, como ele grita, como ele... Que força que você vai... Por que ele está tratando assim os atores? Que profundo também, porque às vezes ele dava um esporro e naquele esporro passava por todos nós, dentro de nós, uma carapuça, né? Falava, nossa, eu preciso respeitar mais minha família. Nossa, eu preciso ir embora. Nossa, essa cidade é pequena. Nossa, eu preciso conhecer o mundo. Nossa, eu não sei nada. E aquele monte de nossa me deu muito impulso para eu ir embora. Porque a Nildes já falava, você precisa ir embora, você precisa conhecer a Unirio, você precisa conhecer a Martins Pena. Nossa, você vai adorar o Rio de Janeiro. Você vai adorar o Rio de Janeiro, aquele jeitinho dela. E o Ami foi como se fosse o mosquito, a vacina que me picou ali, falou, vai, vamos embora. Você é nossa. E aí o Tá Na Rua, que é um grande circo místico, né? Eu me sentia uma cigana deles, eu me sentia mais uma. Eu falei, nossa, isso aí eu sei fazer isso. E fui pro Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui direto pro Tá Na Rua. E eles já me falaram assim, ó, bota a tua perna de pau e a gente vai andar ali na Joaquim Silva, que é uma rua clássica, né, que fica embaixo dos Arcos da Lapa, que é um bairro clássico do Rio de Janeiro, dos antigos, da Madame Satã, do Noel Rosa, um bairro muito antigo, que até hoje tem a casa do Tá Na Rua lá nesse bairro. E eu fui na rua, já saí com a tropa de palhaços de quinta, que era um grupo dentro do Tá Na Rua, que tinham diversos grupos, que era o grupo do Lico, o grupo da Lucy Mafra, o grupo da galera do Black, que era um grupo só, mas na verdade a gente tinha as nossas galeras. E esse grupo, eu saí de perna de pau no meio de uma confusão, era um monte de gente, era bêbado, era louco, a Lapa estava efervescendo, o Rio de Janeiro estava retomando a Lapa. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a Lapa estava começando a renascer, porque a Lapa teve um momento bem triste, bem abandonado, e nesse momento foi a revitalização da Lapa. Ou seja, a revitalização dos grupos. Eu conheci Augusto Boal através do Ami, eu conheci o Zé Celso através do Ami, conheci o Abdias do Nascimento através do Amir Haddad. O Tá Na Rua me levou ao Brasil inteiro, conheci vários estados do Brasil, várias cidades do Rio de Janeiro, conheci o Rio de Janeiro inteiro através do Tá Na Rua, pelas lonas culturais, pelas oficinas. Eu comecei a dar oficina com o Tá Na Rua. Gravando. Quando eu conheci o Amir Haddad, quer dizer, quando eu soube que eu ia conhecer o Amir Haddad, meu Deus do céu, para mim era o happening, entendeu? Seria a melhor coisa do mundo para mim enquanto artista. Porque eu sempre admirei o trabalho dele, sempre admirei muito ele como pessoa, como artista. Eu sempre achei ele um cara incrível, né? Na batalha, na luta dele, no teatro de rua dele maravilhoso. Então, quando eu soube que ele viria pra cá, eu não pensei duas vezes. Eu nunca mais tinha feito nada, porque na época meu filho estava ainda muito pequeno, eu parei um pouco de fazer as coisas. Mas quando ele veio, eu fui embora, encarei a estrada. Eu quero trabalhar com esse cara e pronto, quero ter o prazer de dizer que eu trabalhei com a Amir Haddad um dia na minha vida. E fui. E eu não consegui entender muito a metodologia do trabalho do Amir Haddad, porque ele fazia a gente dançar, a gente dançava. Eu adorava dançar, porque eu amo dançar. Uma coisa, quando a gente idealizou esse espetáculo, a gente, por ter participado, né, de várias outras produções de Alto de Natal, a gente bateu na tecla de que vamos tentar ser diferente, vamos tentar a cada ano produzir uma coisa nova, para a gente também não cair na mesmice de estar produzindo só a mesma coisa em relação ao Alto de Natal, que é o que a gente percebia, né, de algumas produções que não vem ao caso. Cada grupo, cada artista decide, né, o que quer montar, da forma que quer montar. Então essa era um princípio nosso, né,
era algo assim nosso mesmo, né? Era uma coisinha que a gente queria colocar. Então em 2012 a gente ainda não tinha uma dramaturgia assim, fechada, construída. A gente não tinha se achado ainda dramaturgicamente no sentido do que a gente queria com esse espetáculo. Mas a gente fez a primeira experimentação, que era misturar questões natalinas, né, contos de Natal, com poesias e colocar um plano de fundo, um batuque, né, que aí a gente empresta um pouco do ritmo, do marabaixo, do batuque, né, que são questões culturais aqui da cultura amapaense. Então nasce o Alto da Estrela Guia, com um subtema Natal poético, e aí em 2013, fui para a Escola Nacional de Circo, fazer uma formação lá de 1 ano, voltei para as férias, né, de Natal, no mês de dezembro, e aí em paralelo estava acontecendo, né, a segunda montagem, né, do projeto do Alto da Estrela Guia da Companhia Tucuju. E aí nesse ano, por eu ter ido para a Escola Nacional de Circo, né, ter iniciado com essa questão da formação circense, a gente adotou essa temática do circo para a montagem do segundo ano do nosso Alto de Natal. Então ficou o Alto da Estrela Guia, um Natal circense. Participar do Alto de Natal em 2001, do espetáculo Meu Caro Jumento, dirigido pelo diretor Amiadade, foi muito importante, porque o trabalho de oficinas e o legado que o Ami trouxe para o estado do Amapá foi muito grande. Então, a partir daí, as pessoas viram outros horizontes em relação às artes. Por exemplo, foi despertado também para o pessoal aqui a questão do circo. Quase ninguém trabalhava com circo aqui. Então, isso foi muito importante. As pessoas começaram a comungar mais o teatro, a ver o teatro de uma forma onde todo mundo é capaz de fazer teatro, onde não existe a estrela dentro do teatro, existe o processo. E através do processo surgiam os espetáculos. É isso? Para aguentar aquele rojão todo na inauguração, foi maravilhoso. Eu fui entender que a gente precisava realmente ter dançado muito, muito para estrear um espetáculo daquela grandeza, sabe? Aquela maravilha de espetáculo que ele fez, aquele Alto de Natal. Para a gente poder ter aguentado, acho que foram bem umas 2 horas de espetáculo, 1 hora, nem me lembro ao certo. Mas assim, eu saí de lá não cansada, relaxada, foi lindo. E aí, mas antes disso daí, né, aconteceram muitas coisas. Eu lembro que no nosso último ensaio geral, a gente ensaiou com música, com tudo lá no Marco Zero, naquele obelisco ali do Marco Zero do Equador, meio do mundo, né? Aí já eram 3 horas da manhã. E eu tava com muita fome, eu tava com muita sede, eu não aguentava mais, os artistas reclamando. Aí eu peguei o microfone, né, e comecei a falar, comecei a cantar aquela música lá do Gilberto Gil. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Eu não sabia que o Ami também já estava estressadão, sem demonstrar, e eu fiquei surpresa quando o Ami pegou o microfone. Aí de longe, acho que ele estava distante de mim, uns 200 metros, sei lá. Aí o Ami pegou o microfone. Ô, Sol! Porra, Sol, você quer aparecer, caralho? Se você quer aparecer, você mete um foguete no seu cu e saia voando. Aí eu peguei, eu não acreditei no que o Ami estava falando pra mim. Aí eu peguei, o quê? Aí foi subindo, sabe? Foi subindo, se ele estava estressado, foi subindo mais ainda em mim. Aí eu peguei, olha aqui, você que nos respeite, você acha que você é o quê? Você, essa sua equipe inteira, você chegou aqui na nossa cidade, a gente está ganhando uma merreca. E vocês estão com celular, vocês estão com comida, até eu pago, com uma grana, sabe, que vocês vão levar daqui da nossa cidade, porra! E você também não respeita, gente. Gente do céu, foi um bafafá, uma briga. E o Haddad veio. Aí a equipe, eu acho que do governo, vendo aquela confusão, eles simplesmente desligaram todos os equipamentos de som. Aí, sabe, o Ami veio e a gente no final se confrontou, essa distância aqui, um cuspindo na cara do outro.
Você acha que você é imprescindível, Sol? Você acha que você é imprescindível? Você não é imprescindível. Eu disse, quem foi, porra, que falou que eu sou imprescindível? Eu nunca disse, caralho, que eu era imprescindível. Aí acabou o ensaio, para tudo. Muita gente ficou puta da vida comigo, eu tive amigos que ficaram de mal comigo anos. Como é que eu desrespeitava a minha idade daquela maneira? Aí, tá, começou, vim-me embora, peguei uma moto, eu tinha uma motinha na época, peguei minha sobrinha, fui-me embora na moto, chorando na rua. Cheguei em casa, chorei a noite toda, dormi um pouquinho, me acordei, chorei. Aí dormi assim umas 9 horas da manhã. Quando foi umas 4 horas da... Não, me acordei 2 horas, chorei de novo. E aí dormi valendo. Quando foi 5 horas, o meu ex-marido, né, pai do meu filho na época, só você não vai para sua apresentação? Não vou, não quero ir. Ele já me substituiu, eu fiz muitas coisas ruins e tal, não sei o quê, eu não quero mais ir, não quero. Aí foi, sabe, pega aqui, pega lá, embora resolver. De repente me deu assim uma força, não sei de onde, eu peguei, me arrumei. Quando eu cheguei lá, tipo assim, aquela coisa, todo mundo assim me olhando e fingindo não me ver ao mesmo tempo. Aí o Oscar, que era o figurinista do A Minha Idade, eu tava lá sentada embaixo assim do obelisco, né? Tipo, eu tô aqui. Já eram quase 6 horas, ele pediu pra gente estar lá 3 horas da tarde. Aí eu fiquei lá sentada, o Oscar, Sol, meu amor, cadê sua roupa? Gente, cadê a roupa da Sol? Por que a roupa... A Sol tá sem maquiagem. Eu disse, não, porque eu não sei se o Ami vai me colocar de novo no espetáculo. Meu amor, não tem dessa. Você é a atriz que já ensaiou o tempo todo. Como é que nós vamos mudar você? Claro, né, que eu acho que retirou a Val há muito tempo do Ami. Aí eu me arrumei triste e eles me pintavam, me maquiavam e também estavam me vestindo e as lágrimas, sabe, teimando escorrer do meu rosto. Aí até que chegou um momento, eu peguei, limpei meu rosto, respirei fundo e vai começar a apresentação. Aí nós fomos. E foi linda, maravilhosa aquela apresentação. A Mia é um grande cara, sabe? E no final, a gente estava dançando, começamos a dançar a música Imagine, do John Lennon, em ritmo de mar abaixo. E aí, quando começou a tocar aquela música, sabe, veio assim, aquela comoção, assim... Joguei pra fora tudo que eu tava sentindo. Eu comecei a chorar, cantando a música Imagine, maravilhosa, linda, a gente rodando lá, dançando. Aí, na reverência pro público, né, no agradecimento, aí eu vi que a minha idade estava... Ele olhou assim pra trás. Eu não sei porquê, mas eu senti que ele estava me procurando. Eu sei lá, eu senti isso. Eu senti uma vibração de energia. Aí eu peguei e fui direto. Quando eu olhei, eu fui direto e peguei, tirei a mão da pessoa que estava apertando a mão, segurando a mão da minha idade. Aí, a minha idade, eu pensei que ele fosse me rejeitar. Mas quando eu peguei na mão dele, aí ele pegou, apertou a minha mão com força. Aí ele disse assim pra mim, Sol, amigos, verdadeiramente amigos, eles dizem coisas horrorosas um pro outro. Eles humilham, eles falam coisas pesadas, coisas que a gente não quer e nem merece ouvir. Mas isso aí falando no meu ouvido. Aí, mas Sol, amigos, Sol, acima de qualquer coisa, se amam. Cara, quando ele falou aquilo assim, sabe? Isso pra mim é muito forte, até hoje. Foi emocionante. Aí eu comecei a chorar de verdade mesmo. E... sei lá, aquele cara, ele é incrível, sabe? Aquele cara é maravilhoso. E a gente começou a dançar Isso aí aconteceu quando a gente começou a cantar a música Imagine no ritmo de mar abaixo. E foi nessa hora que a gente se abraçou, sabe? E aí foi isso que aconteceu. Richene Amin, mulher aparentemente com idade entre 50 a 60 anos, branca, cabelos loiros e lisos, usa uma máscara contra a Covid, branca e óculos de grau. Ao fundo, uma parede amarela. Eu sou Richene Amin, sou atriz e também educadora. Já faço alto de Natal desde 2006.
é uma temática que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente leva uma mensagem muito importante para as pessoas, né, para o espectador. E eu optei em trabalhar com um espetáculo tradicional, porque a gente percebe que essa história tradicional, ela está assim, um pouco esquecida, né? Então eu optei por essa temática, o espetáculo mesmo, contando toda a história do nascimento, da concepção do nascimento de Jesus, e levar essa mensagem de amor, de renascimento de vida, né, de reflexão. E eu tenho assim umas expectativas muito grandes com relação à nossa política cultural também, né? Porque a gente vê que o nosso estado é muito carente de uma política cultural séria, que venha realmente contemplar todos os segmentos das artes, né? Mas que nós, quanto artistas, não tenhamos que sair todos os anos, todos os períodos, correndo atrás, pedindo reunião, solicitando. Às vezes eu me sinto um pouco humilhada, porque eu acredito que não haveria necessidade disso, uma vez que o movimento, eu vou falar pelo teatro, o movimento de teatro, ele vem lutando para que seja inserido no calendário, tanto do município quanto do estado, essa programação. Sempre precisássemos ficar nesse desespero, sabe, nessa coisa, nessa lenga-lenga que acaba nos causando assim, um certo estresse, uma certa irritação. Então a gente sonha, a gente como artista não pode deixar de sonhar nunca, sempre acreditar que as coisas vão melhorar e que nós vamos poder continuar fazendo a nossa arte, que é maravilhosa. E eu particularmente me sinto extremamente feliz em ser artista e tenho uma caminhada longa já de 39 anos fazendo cultura neste estado com muito amor, com muita dedicação, apesar dos percalços que encontramos pelo caminho. É isso. Eu acho que é o seguinte, para um calendário funcionar, ele tem que ser construído pelos produtores de cultura. Isso não acontece. Existiam vários calendários onde o que é que se limitava? É só o aniversário da cidade, o carnaval, a quadra junina. Não é só isso. Um calendário é uma coisa muito mais profunda, né? Existem as festas de santo, existem as festas do mar abaixo, existem as festas populares que têm que serem admitidas e colocadas dentro desse calendário. Para que ele funcione direitinho, é preciso ouvir o segmento. É uma coisa que o poder público não gosta de ouvir, é o segmento. Por isso que nós temos muitos problemas relacionados à cultura, porque não se ouve os segmentos e começa a fazer um monte de aberração e os artistas vão lá e tomam as providências, entendeu? E vão lá questionar os seus direitos. Isso é uma coisa séria, uma coisa notória que tem que ser feito em qualquer segmento, lutar pelos seus direitos. Então o calendário ele tem que ser construído, e construído de baixo, através de uma pesquisa, através de fazer um levantamento dos artistas, quem está produzindo, qual é a área que está produzindo, de que forma está produzindo, para que você possa construir um calendário que seja democrático, onde todo mundo participe, não é que um segmento vai ficar acima do outro, vai trabalhar mais do que o outro, que é o que a gente vê aqui, né? Tem segmento que trabalha mais do que os outros, tem segmento que nem sequer participa das programações. E o calendário é para isso, para que seja democrático, onde todas as atividades que vão acontecer em determinada data do ano, elas participam desse calendário. Mas para isso precisa o quê? Que ele seja construído. É esse que é o problema. Ela, já, ainda não. Não, aí o homem sentado levantou e disse assim mesmo. Virou assim. Sou! Deixe de ser doida! Lute! Mas lute por coisas maiores. Ela lutar por água! Eu ouvi, né? Foi ele mesmo. Viva a Miradade!
Paulo Alfaia, homem de aparentemente 50 a 55 anos, pardo, cabelos curtos e castanhos, olhos castanhos, usa camiseta preta com a imagem de um curupira dentro de uma roda verde de folhas e colares longos de sementes. Meu nome é Paulo Alfaia, eu sou membro fundador do Movimento Cultural Desclassificáveis e o grupo ele surgiu em 2008 e a gente sempre teve como foco a gente focar a busca de um teatro marginal. Quando a gente criamos o grupo, eram vários integrantes de várias escolas, né, de vários grupos, trabalhando com várias linguagens artísticas, pessoal que vinha do circo, da dança, do teatro, e a gente sentia a necessidade de falar e de criar uma estética, criar uma dramaturgia própria. Daí surgiu o Desclassificáveis. Então, sou um dos membros fundador e nós temos já uma trajetória, vamos fazer 13 anos, com muita resistência de focar o trabalho em grupo e continuado. E temos um projeto muito lindo que chama Encantaria, que consiste numa trilogia, né, que é o Curupira, um ser inesquecível, que está vivo desde 2012, que nós tivemos o privilégio de circular no Sesc Amazônia das Artes, que é um prêmio de circulação, fizemos 10 estados da Amazônia Legal. E temos o CAEB, que trata da cosmologia indígena, e nós estávamos em processo de montagem da Dona Joana Alcântara, a Rainha do Maracá, que foi interrompido pela pandemia, né? Além desses espetáculos, né, e os outros espetáculos, desde o nosso início da nossa trajetória, nós temos os experimentos e temos os nossos espetáculos, que a gente fala que são especulações, que são os nossos espetáculos pontuais, né, que são as datas natalinas e as datas da Semana Santa. E nós montamos o Boi e o Burro a Caminho de Belém, que é um texto lindíssimo da nossa querida Maria Clara Machado. Maria Clara Machado é uma dramaturga brasileira e carioca, que escreveu esse texto, que é uma farsa burlesca, né? Que ela coloca o boi e o burro contando a história do nascimento de Jesus. E a gente se questionou como é que seria nós contarmos essa história a partir da ótica desses dois elementos tão importantes, né? E a gente brinca porque ela, quando criou o texto, né, lindo texto, ela pesquisou folclore russo, francês, dinamarquês, e a gente trouxemos para a nossa realidade, trazendo o marabaixo, trazendo o tambor, trazendo a ciranda de roda, trazendo esses elementos, né, da cultura norte e nortista e nordestina, que tem muita influência da nossa cultura amapaense. E fizemos a nossa versão. Nós temos o Boi e o Burro desde 2010, né, que nós fazemos essa versão, onde além do Boi e o Burro, nós temos os Três Reis Magos, que nós colocamos em pernas de pau, ou trazemos uma versão clownesca do palhaço nesses três personagens. Trazemos também a Maria, a nossa Maria ela é negra, a gente faz questão de colocar uma mulher negra representando a Maria. E os outros personagens que vêm, além das pastorinhas, né, que cantam, que dançam, que trazem toda essa trajetória desse caminho do Boi e o Burro para contar o nascimento de Jesus e toda essa clássica história que nós já conhecemos. E também para a gente é muito importante a gente tocar e ter como referência um espetáculo que a gente tem assim, o maior carinho, que é o Jesus Cristinhos, que é um espetáculo maravilhoso, que a gente espera que volte, que é um espetáculo que ele aglutinava várias linguagens artísticas, o pessoal da dança, do teatro. A gente já tinha também essa pegada também do audiovisual, né, porque a gente tinha fazendo a questão de ter esse registro fotográfico, de ter essa filmagem, e assim, uma experiência muito rica para a gente. Foi um auto bem vanguardista, né, além dos outros autos que vieram depois, e que mesclava, que tinha esse hibridismo de linguagem cultural, que isso reflete também na trajetória do Desclassificáveis, porque quando a gente criou o nome Desclassificáveis, é porque a gente não queria se enquadrar num estilo de arte, a gente queria trabalhar com várias linguagens artísticas. Então a gente flerta com a performance, com teatro, com circo-teatro, com teatro tradicional, com palhaçaria, com clown, a possibilidade da gente mesclar essas linguagens artísticas e fazer uma coisa meio afrodisíaca, né? Fazer um vômito, uma coisa meio antropológica, né? Da gente poder fazer esse vômito e mostrar a procura do que é a nossa estética amazônica, como é a nossa dramaturgia, o que a gente quer falar, que é a relação que a gente tem com esse rio. E nesse momento agora nós fazemos uma ocupação aqui, nós estamos no barracão da Tia Gertrude,
que é uma casa tradicional do Mar Abaixo, nós fazemos essa ocupação há 5 anos e que a gente tem muito essa preocupação do resgate, da valorização do patrimônio imaterial. Que isso reflete também no nosso projeto Encantaria. O que seria isso? A valorização dos causos, dos contos, das lendas, da cosmologia indígena, da história, das histórias amazônicas, que isso traduz na nossa dramaturgia, na nossa forma de fazer teatro e no nosso processo criativo. Eu já ensinei muitos autos de Natal pelo Brasil inteiro. Muitas vezes eu não sei dizer quantos eu fiz, em quais localidades eu fiz, mas certamente um que me marcou muito foi o Alto do Amapá, o Alto de Natal do Amapá, que eu fiz na passagem do milênio, em cima da linha do Equador, ali, um pé no hemisfério norte, outro pé no hemisfério sul, um momento emocionante. Mobilizei centenas de atores, fizemos um movimento bonito, encenamos bonito, bem ali no meio. Tem uma torre alta, lá do alto, um ator soltou uma faixa vertical, onde estava escrito paz da terra aos homens de boa vontade. E aquela faixa se desenrolou do alto do Marco Zero, da linha do Equador. Um movimento emocionante. Eu já fiz muita coisa pelo Brasil inteiro. Eu passei grande parte da minha vida viajando de um lugar para o outro. Eu cheguei a ficar quase que 2 anos viajando fora do Rio de Janeiro sem tomar conta do meu grupo. Eu tive que interromper essa série de viagens para dar uma fortalecida no meu grupo que aqui estava e avançar o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro. Mas eu gosto muito de andar pelo Brasil. Eu acho que é o Glauber Rocha que tem o filme, eu acho que é Terra em Transe, que tem o personagem, um manto de rei na praia, olhando pelo Atlântico, olhando para a Europa, simbolizando o Brasil que não olha para si mesmo, que olha para a Europa. Eu sou o contrário dessa imagem. Eu estou de costas para o oceano, olhando para o interior do Brasil. Eu gosto, sempre gostei muito. Firmou a minha identidade, firmou minha nacionalidade, firmou meu afeto, firmou até a minha identidade cultural. Então, os Altos de Natal fazem parte da minha vida. E esse, na passagem do milênio no Amapá, foi talvez o mais importante de todos. Gostaria muito, novamente, de fazer esses autos. Não fui mais convidado. Os governos mudaram, as políticas culturais também foram transformadas e, fora isso, os artistas locais começaram a se encarregar de fazerem seus próprios autos. E é uma coisa que eu tinha preocupação quando fazia, capacitar as pessoas para serem autônomas e fazerem seus próprios trabalhos, mesmo que significasse uma diminuição de oferta de emprego para mim. Eu amo o Brasil. Amo trabalhar pelo Brasil inteiro e fazer o Alto de Natal. Foi uma coisa que sempre me deu muita alegria. Um dos mais importantes que eu fiz foi todo filmado e fotografado pelo Pedro Bial e teve uma magnífica edição no Fantástico, só para falar da repercussão que eles tiveram. A tradição de fazer encenações teatrais por ocasião do Natal, no final do ano, ela existe sempre existiu, vem da Idade Média, e existe muito no Brasil que mantém muitas coisas da Idade Média. Quando eu fui fazer, eu estava praticamente reiniciando essa tradição, recriando essa tradição. Eu não inventei, aquilo estava
na memória coletiva do povo brasileiro dessa região do Brasil. Então, quando você faz, você vai de encontro a uma coisa que já está depositada no inconsciente popular. Isso é muito forte. Eu também já fiz uma coisa semelhante em Belém do Pará, da Amazônia, quando eu criei o Alto do Círio de Nazaré. O Alto do Círio de Nazaré foi uma coisa tão instantânea, a aceitação dele pela cidade, pela população, que nos deu a impressão de que ele sempre existiu. O primeiro Alto do Círio de Nazaré já era tão tradicional quanto a própria procissão do Círio de Nazaré. Então, a procissão religiosa do Círio de Nazaré passou a ser antecedida por outro tipo de procissão, que era o Alto do Círio de Nazaré. E foi muito bem recebida. Até hoje, Belém do Pará tem o Alto do Círio. E essas regiões do Nordeste, onde eu fiz o Alto de Natal, também mantém essas tradições. Eu fico muito feliz de ter colaborado para manter isso vivo. Espero que eu seja lembrado por isso, mas também não acho importante. O importante é que essas comemorações sejam feitas. Elas mobilizam a população, elas juntam as pessoas, elas se estabelece um sentimento coletivo importante para a comunidade. Desculpe, eu dei esse espirro, eu vou falar aqui disso para não precisar cortar e fazer tudo outra vez. Tá bom? Muito obrigado. Saúde. E não quero finalizar sem mandar um grande beijo para os meus amigos do Amapá. Dizer que eu os tenho constantemente na memória e no coração, não me esqueço deles e tenho muita vontade de um dia voltar lá, que seja apenas para nos vermos outra vez e eu matar essa saudade dessa terra brasileira do norte, terra tão boa. De Belém do Pará eu pulei para o Amapá e o Amapá instantaneamente se instalou no meu coração. Eu amo